Na realidade, cada um desses servidores estão submetidos a uma determinada regra de aposentadoria. Quem ingressou até o dia 31/12/2003 tem a regra da integralidade e paridade, que significa que ele vai aposentar-se e receber o valor do último benefício, e esse benefício vai ser atualizado segundo as regras dos servidores da atividade. Os que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004 até o dia 13/10/2013 estão submetidos à regra da média com reajustes, ou seja, no momento da aposentadoria vai se calcular uma média das 80 maiores remunerações de contribuição, 80% dessas maiores, despreza 20 as piores, e aí você vai ter um valor de um benefício. E esse benefício concedido vai ser reajustado segundo o reajuste dado para os benefícios do regime geral de previdência, do INSS, que ocorre uma vez por ano no mês de janeiro, e o índice hoje utilizado é o INPC. E por último, os colegas que ingressaram a partir do dia 14/10/2013, que estão submetidos à regra do teto, ou seja, no momento da aposentadoria vão receber um benefício que vai ter como base o teto, ou melhor, vão estar limitados ao teto. Só que a regra atual é média das remunerações de contribuição, que vão gerar um benefício que pode chegar até o teto, ou seja, não está garantido que aqueles colegas que entraram agora vão receber o teto, é até o teto. E esses colegas são convidados a fazer previdência complementar para poderem receberem os benefícios do mesmo valor no momento da aposentadoria. E essa regra tanto serve para técnicos, como analistas, como membros, tanto do Poder Judiciário e do Ministério Público. A grande diferença é que você tem no investimento em previdência complementar o abatimento do imposto de renda no momento da contribuição. Então, na realidade, você paga menos e você tem um valor melhor de entrada. Por exemplo, se você fizer uma contribuição de R$100, você pagaria com um abatimento de 27,5, R$ 72,50 e entra no seu saldo de contas, ou seja, entra para investimento R$100. Então essa é uma das primeiras vantagens. A segunda vantagem é que você também recebe a parte do patrocinador. Então você contribui com R$100, o patrocinador também contribui com R$100. Então você dobra esse investimento de entrada. E além disso você tem seguro para invalidez, pensão por morte, tem um aporte extraordinário para as aposentadorias com tempo inferior a 35 anos e ainda tem benefício de sobrevivência. Com essa combinação a gente pode afirmar que a previdência complementar da Funpresp-Jude para o participante patrocinado vai pagar benefício vitalício, tanto para o titular quanto para o pensionista. Outra vantagem importante é que o valor acumulado ele é seu e de sua família. Então, caso o servidor faleça, tenha dependente, aí vai gerar, isso estou falando do participante patrocinado, vai gerar benefício de pensão por morte e se não tiver dependente, vai gerar o saldo existente, né? Vai gerar herança, vai gerar um pagamento em herança. Então, se o servidor, por exemplo, tiver 100 mil acumulado, ou vai para os herdeiros, ou vai para os beneficiários, ou seja, esse dinheiro é seu e de sua família, não fica na fundação e nem fica para ninguém. Na realidade, ele tem um direcionamento desde o início, que é para o participante. Quando a gente compara isso com outro investimento, aí tem uma grande diferença, porque o outro investimento você vai pegar R$100 do seu bolso e investir. Aqui você pega 100 e como dobra, então não é muito comparável. Na realidade, especialmente para os servidores que entraram depois. Mas qualquer um dos servidores e membros hoje que quiser migrar de regime, ou seja, sair do regime da média ou da integralidade e passar para o regime novo, que é o regime limitado ao teto, ele pode fazer essa opção e, ao fazer essa opção, ele pode se inscrever na Funpresp como participante patrocinado e também ter essa dobra do patrocinador. Se ele for um servidor que está vinculado à regra da média e da integralidade, ele pode se inscrever como um participante vinculado, ou seja, como se ele estivesse adquirindo uma previdência, um PGBL de banco, só que com muito mais vantagens, porque você tem a devolução do imposto de renda na hora, você tem taxas menores e você tem essa previdência sendo gerida pelo órgão, assim, por uma fundação criada pelo órgão patrocinador. Então você tem essa possibilidade. Eu, por exemplo, sou servidor da regra da integralidade. Como estou na regra da integralidade, eu só posso me inscrever como vinculado. E hoje eu sou inscrito como vinculado. Eu fui o primeiro participante da Funpresp-Jude.
A FUNPRESP-JUDE, sabendo do que acontece nos investimentos dentro do sistema de previdência, nós criamos uma forma um pouco diferente. Como é que funciona? Nós temos dentro da diretoria executiva da Fundação um diretor de investimentos. Esse diretor de investimento, ele sugere investimentos que devem ser realizados para formar a nossa carteira de investimento, segundo a política de investimento que foi construída pelo Conselho Deliberativo. Então, esse diretor de investimento, ele, por exemplo, sugere fazer um investimento no exterior. E, por exemplo, imagine que ele sugeriu fazer um investimento de 2% da nossa carteira. Aí essa sugestão vai para um comitê de investimento e risco, que analisa se esse investimento está adequado à nossa carteira, se ele vai trazer o resultado que a gente quer. E depois esse comitê ele vai encaminhar para a diretoria uma manifestação. De posse dessa manifestação do comitê de investimento, a diretoria colegiadamente decide se vai ou não fazer os investimentos. E aí qual que é a segurança que a gente tem comparando com qualquer outra entidade de previdência? Nós temos um sistema de previdência extremamente forte, consolidado. A gente sabe que existiram alguns problemas, mas que estão sendo resolvidos com as respectivas entidades. Foi criado recentemente pela Previc uma classificação de entidades sistemicamente relevantes. E essas entidades vão ser fiscalizadas, vão ter auditoria permanente. E uma delas é a FUNPRESP-JUDE. E no caso das previdências que são governamentais, nós temos a FUNPRESP-JUDE, a FUNPRESP-ESE e a SP-Previcom. Então nós temos também um processo de fiscalização diferenciado para nossa fundação. Uma outra coisa, todo ano nós somos fiscalizados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos outros patrocinadores. Fora isso, nós também temos auditoria independente, nós temos controle interno, nós temos o conselho fiscal, nós temos ainda a Previc que nos controla. Então, assim, é uma entidade que todo mundo está olhando para a Fundação e ela tem dado os resultados esperados tanto de rentabilidade, tanto quanto redução de despesa, tanto também da quantidade de participantes que nós temos. A Lei 12.618, ela estabeleceu que deveria ser criado um fundo de cobertura para benefícios extraordinários e um desses benefícios expressamente criados determinava que qualquer aposentadoria com tempo inferior a 35 anos, ela deveria ser, vamos dizer assim, de uma certa forma incentivada. Porque o que acontece? O homem contribui durante 35 anos, ele forma um capital. Vamos dizer que ele forma 1 milhão. Se a mulher for contribuir, a regra de hoje ela contribui com 30 anos. Então ela tem 5 anos a menos de contribuição, então ela chegaria a 850. Então o que acontece? Essa diferença de 150 que foi criado esse fundo para suprir essa diferença. Então há contribuição vertidas por todos os participantes para formar um FCBEP que cobre invalidez, pensão por morte, esse aporte extraordinário de sobrevivência. Então, sim, as mulheres têm um incentivo, como também os deficientes e também qualquer aposentadoria com tempo reduzido, porque entendeu-se adequado na lei. E a FUNPRESP só repetiu o que a lei determinou. A Previdência Complementar, segundo o artigo 202 da Constituição Federal, ela é facultativa. Isso é repetido nas leis complementares 108 e 109 e também na 12.618. O que ocorreu, que muita gente até confunde, é que foi criada a possibilidade de adesão automática. Então, na hora que o servidor ou o membro ingressa no Poder Judiciário ou no Ministério Público, ele já entra inscrito na Fundação como participante patrocinado, como uma medida protetiva do patrocinador e, caso ele queira, ele pede para sair. Então, todos que não quiserem, não entram. E mesmo aqueles que entraram, se quiserem, também podem pedir o cancelamento, que a gente entende que não é adequado, mas podem. Por quê? Porque a Previdência Complementar ela é facultativa por determinação constitucional. Na realidade, toda vez que o participante do plano ele cessa o vínculo efetivo com o patrocinador por qualquer das formas previstas na Lei 8.112, nasce para ele a oportunidade
dos institutos, de receber um dos institutos previstos no regulamento do plano e na norma, que são, ele pode fazer o resgate, ele pode fazer portabilidade, ele pode fazer benefício proporcional diferido, ou ele pode se autopatrocinar. Então, o que a fundação faz? O servidor saiu, o patrocinador informa, o servidor declarou vago o cargo dele. A fundação encaminha para ele um extrato previdenciário e uma opção dos institutos. Aí ele vai optar por aquele que ele achar melhor. Só que o plano também estabeleceu o seguinte: o servidor saiu do patrocinador e foi para a iniciativa privada e se está como autopatrocinado. No dia em que ele se aposentar no regime geral, no INSS, ele também pode ir na FUNPRESP e a gente também vai pagar benefício. E também, se ele não estiver vinculado nem ao regime próprio nem ao regime geral, quando a mulher completar 60 e o homem 65, eles também podem pedir o benefício lá na fundação. Mas, em regra, ele precisa ser aposentado pelo regime geral ou regime próprio para poder receber benefício na FUNPRESP. O regulamento do plano, ele não está vinculado a nenhuma reforma constitucional que está no regulamento. Mas é muito provável, se nós estivermos passando a idade da mulher para 62, não teria como deixar no plano 60. Então, com certeza, haveria uma alteração do regulamento do plano. Mas, atualmente, a regra existente, até porque a reforma ainda não passou, 60 anos para homem e 55 anos para mulher, desde que eles não tenham vínculo nem com regime geral e nem regime próprio. Por exemplo, um servidor deixou o serviço público e foi morar no exterior. Aí ele deixou a Previdência se autopatrocinando. Então ele não vai se aposentar nem pelo regime geral nem pelo regime próprio, ele está sem regime de Previdência. Só que ele completou a idade de 65 anos e quer receber um benefício. Aí a gente pode, por isso que a gente colocou a idade, para aquele que não está vinculado nem ao regime próprio nem ao regime geral. Então a regra primeira é regime próprio quando se aposentar no regime próprio. Se não estiver no regime próprio, quando se aposentar no regime geral ou quando completar a idade.